Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Irmãos, eu era magrinho assim, ó. Mas eu vou chegar lá, eu estou num propósito forte. Vai dar certo, vai dar certo. Nunca desista, irmão, nunca desista. Nós vamos orar por ele agora, porque ele precisa das nossas orações. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Quero que os obreiros não deixem ninguém lá atrás, ninguém lá fora, ninguém batendo papo, nenhum adolescente lá. Estou vendo adolescente daqui. Ninguém no pátio. Aqui na igreja não dá para aguentar essas coisas. Manda todo mundo entrar. Todo mundo. Não pode acontecer nenhuma programação paralela, senão com as crianças até 8 anos. Nenhuma. Quero todo mundo aqui dentro. Amém? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos orar? Senhor, aqui está o teu filho. O Senhor tem usado o teu filho em muitos lugares, trazendo uma mensagem esclarecedora, valiosa, importantíssima para o teu povo, como também para os ímpios. E nesta noite nós pedimos que o Senhor venha usá-lo com muita graça e sabedoria, e que nós sejamos edificados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recentemente eu ouvi uma frase e eu quero compartilhar com vocês. Dizem que para o orador, para o pregador, para o pastor, aquele que fala em público, para ele ser lembrado, precisa de pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele precisa ficar de pé para ser visto. Se ele estiver sentado, é mais difícil para ele ser visto, né? Segundo, ele tem que falar alto para ser ouvido. Se ele falar muito baixo, ninguém vai conseguir ouvir o que ele está dizendo. E o terceiro, e talvez o mais importante de todos, ele tem que falar pouco para ser aplaudido. Então eu vou tentar me manter dentro desses 3 quesitos aqui, dentro dos próximos minutos. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade que ele tem nos concedido. Eu louvo a Deus pela sua presença nessa noite. Você poderia estar em vários outros lugares, mas você sentiu o toque do Espírito Santo e é por isso que você veio aqui essa noite. Junto comigo, parece até uma dupla sertaneja, Marquinho e Marcinho. Esse aqui é meu irmão, Marcos, está aqui, levanta a mão. É interessante que um saiu magrinho e alto, né? O outro saiu gordinho e baixinho. Mas é assim mesmo, né? Dizem que lá em casa, um é bonito e o outro é inteligente. O bonito, olhando para os dois, já dá para saber que não é nenhum dos dois. O inteligente, enquanto nós dois estamos calados, até que dá para passar por inteligente. Depois começa a falar, nem isso mais fica. Além de nós dois, tem um outro amigo, Reginaldo Barbosa, que está lá atrás. Inclusive, esteve aqui ministrando na igreja há um período atrás. Encontramos ele, soubemos que ele havia estado aqui e convidamos para que ele viesse, ele veio conosco também. Antes de entrarmos na mensagem especificamente, no final nós faremos um sorteio. É provável que você tenha recebido um papel. Quantos receberam um papel aí? Quantos receberam um papel? Ok. Você preencha esse papel que nós faremos o sorteio. Nós tínhamos uma quantidade limite, então é possível que tenha algumas pessoas que não tenham recebido. A ideia do papel era um por família. Se tem mais de um aí na mesma família, você pode entregar aí para alguma outra pessoa que talvez não tenha recebido. Então você pega, preenche o papel nesse momento, e daqui a pouco nós então faremos o sorteio. Quero convidar você pode ir preenchendo aí o seu papel. O papel, ele acabou. Nós tínhamos uma quantidade, mas era uma quantidade limite. Nem todas as pessoas puderam receber. E aí a bênção ficou para aqueles que chegaram primeiro, né? Às vezes, nem sempre as coisas são da forma que nós gostaríamos. Mas aí na próxima quinta a gente já sabe que tem que chegar mais cedo, né, pastor? Você pode preencher aí o papel. Depois que você terminar de preencher o papel, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 3. Você vai passar aí Mateus, depois vai vir o livro de Marcos, antes do livro de Lucas, antes do livro de João, segundo livro do Novo Testamento. Marcos, no capítulo 3. Você pode, talvez, do seu lado, talvez tenha alguém que esteja procurando o texto bíblico. Talvez você possa ajudar essa pessoa a encontrar, é muito normal.
É possível que nós tenhamos aqui alguns amigos que estejam conosco nessa noite. Quero dizer para você também que você é muito bem-vindo. E se talvez você não tenha tanta habilidade em encontrar os textos bíblicos, pode ser que a pessoa esteja do seu lado, pode te ajudar. Além disso, se você quiser repartir a sua Bíblia com a pessoa que está próxima a você também, pode ser útil. Marcos no capítulo 3. Ok, eu acho que todos encontramos. No versículo 27, na minha tradução, nós lemos da seguinte forma: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus aqui ele está falando, o contexto, ele está falando contra os escribas, ou sobre a blasfêmia dos escribas. Ele está falando sobre a questão de quando um demônio sai e quando ele volta, se aquele coração não estiver preenchido, esse demônio volta e volta com outros demônios. E no meio desse contexto, então, ele faz essa citação. Esse texto específico do versículo 27 fala de dois personagens. Quais são os dois personagens que fala o versículo 27 do capítulo 3 do livro de Marcos? Fala aí de dois personagens. Vocês conseguem descobrir quem são os dois personagens aí? Ninguém pode entrar na casa de quem? O que diz aí? Valente. Algumas traduções trazem uma outra palavra. O primeiro personagem é o valente. Ok. Continuando o texto diz, para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. Veja, fala do valente e fala sobre alguém que jamais pode roubar a casa do valente, a menos que o valente tenha sido primeiro amarrado. Ou seja, ninguém pode roubar alguém, entrar na casa de um homem valente para roubar-lhe os bens, a menos que esse homem valente esteja amarrado. E o interessante é que Satanás ele tem utilizado de várias formas para amarrar as famílias. Famílias diversas. Famílias que creem em Deus e famílias que não creem em Deus. E nós sabemos que, com o passar dos anos, Satanás foi se especializando nisso. Foi se especializando em como amarrar as pessoas. Eu me lembro que quando eu era criança, as pessoas faziam palestras sobre mensagem subliminar. Então lá atrás tinha um nome que aparecia, uma música que rodava do lado contrário. Hoje Satanás não precisa mais fazer isso. Ele não precisa fazer mais nada subliminar, porque ele pode apresentar toda a história que ele queira nos meios de comunicação, que as pessoas não têm problema nenhum em consumir esse tipo de coisa. O que antes precisava ser feito de forma escondida, hoje já não mais tem necessidade. Ele pode falar sobre ocultismo, sobre satanismo, sobre qualquer outra coisa de forma explícita, que crianças, jovens, adultos, idosos estão consumindo em grande maioria sem nenhum problema. É interessante que quando a gente fala sobre isso, muita gente diz assim, não, os meios de comunicação eles não me afetam. Na verdade, eu sou uma pessoa que já sou uma pessoa madura e isso não vai me afetar de maneira nenhuma. Eu quero fazer um convite para você, eu quero que você use a sua imaginação nesse momento. Imagine que se do meu bolso eu tirasse aqui agora um limão. Isso mesmo, um limão. E agora que você, se eu espremesse esse limão agora na minha boca, como é que você ia ficar? Com água na boca, né? Só de eu falar no limão, já teve um irmão que foi assim, sentindo o gosto do limão. O cérebro humano, ele é facilmente enganado por aquilo que ele vê. Facilmente enganado por aquilo que ele vê. Existem vários testes psicológicos que comprovam isso. E nessa noite, nos próximos minutos, então, nós falaremos sobre o retorno do místico. Você vai entender por que desse texto e você vai entender qual é a aplicação disso para a nossa vida. Na verdade, eu não tenho a pretensão de reinventar a roda. Acho que, como diz a palavra do Senhor, bem-aventurados são aqueles que praticam. Talvez eu não diga nada de novo para você, mas se de alguma forma essa ministração te ajudar a colocar em prática informações que talvez você até mesmo já tenha, para mim já terá valido a pena. Agora, eu preciso só saber se o apresentador de slide, se ele vai seguir a essa direção, irmão. Se não for, você vai ter que ir me ajudando aí, irmão. Eu não estou vendo daqui, eu acho que não está indo. Eu acho que você vai ter que me ajudar aí, irmão. Está passando?
Tá dando certo aí? É uma irmã, né? Ok. Deixa eu seguir aqui para ver. Não, irmã, não está indo aqui no apresentador de slide. Você vai ter de ir clicando para mim, por gentileza. Ok. Você pode clicar mais uma vez. Pode clicar de novo e de novo. Exatamente, 3 vezes. É interessante que, durante um período da história, apenas os filhos, a família, a descendência de Abel, que eram aquelas pessoas que serviam a Deus. Fora essas pessoas, fora essa família, basicamente o mundo era um mundo pagão. Nós encontramos algumas exceções em Melquisedeque e talvez algum outro caso pontual de pessoas que talvez não fossem pagãs. Mas, de forma geral, era um mundo pagão. E é interessante que o culto pagão que ocorria em Canaã, que ocorria no Egito, que ocorria na Medopérsia, na Grécia e até em outras regiões mais do mundo pagão do passado. Obrigado, Marcos. Ele consistia em 3 elementos. Não eram apenas esses elementos, mas esses 3 elementos eram elementos que faziam uma diferença muito grande. Eram elementos centrais no culto pagão. Entre esses elementos, um deles era o sexo como forma de estímulo aos deuses. Então, ocorriam situações terríveis e abomináveis aos olhos de Deus. Você conhece, os próprios textos bíblicos relatam isso, como é o caso do texto de Números e outros mais. Além disso, uma outra questão que é apresentada, se nós analisarmos a história, qualquer historiador sabe disso, que as drogas elas não são de hoje, muito pelo contrário. As drogas, o início delas sempre estavam ligadas às questões religiosas, ou seja, para tocar o transcendental, para ter um encontro com o sobrenatural, então a pessoa tomava um chá, fazia o uso de um alucinógeno, fazia alguma forma para ter um contato com esse sobrenatural. E o terceiro elemento que ocorria era o derramamento de sangue. No derramamento de sangue, a Bíblia relata vários casos, inclusive de reis de Israel, que entregaram seus filhos, a Bíblia diz que entregaram seus filhos a Moloque. A adoração ao deus Moloque era uma coisa extremamente horrível. Dizem os registros arqueológicos que era uma face grande, esculpida, possivelmente de bronze, e haviam 2 mãos que eram ocas. Essas 2 mãos que eram ocas eram preenchidas com madeira. Essa madeira ela era aquecida e quando a madeira era aquecida, essas mãos ficavam incandescentes. Quando essas mãos se tornavam incandescentes, os pais, então, para buscar o favor dos deuses, chegavam ali e colocavam os seus bebês sobre as mãos de Moloque. Então você imagina o que era o culto pagão do passado. Não somente os pagãos fizeram isso, mas o povo de Israel também, por várias vezes, esteve envolvido no paganismo. Às vezes nós não entendemos... Está indo agora? Obrigado. Às vezes nós não entendemos por que Deus ele repulsava tanto o culto pagão. Às vezes nós não entendemos por que Deus era tão radical com isso. Agora você começa a ter uma ideia, um pequeno vislumbre do que era. Passa a era do paganismo, então nós entramos na era do monoteísmo. As religiões de um único Deus crescem. O cristianismo, o islamismo, a religião ela cresce e torna uma instituição. Nós sabemos os abusos da igreja na idade medieval, então as pessoas dizem, eu não quero mais saber de Deus. Vem então a era da razão, o iluminismo, Darwin, o próprio outros personagens mais, como Freud e outras pessoas que disseram, Nietzsche, Deus está morto. Vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as pessoas percebem que a razão não pode salvar. Então o que eles fazem? Eles começam a buscar novamente, eles vivem um retorno ao místico. A partir da década de 60, 40, 50, 60, agora as pessoas novamente se tornam religiosas. Só que é uma religião que eles querem o pão, mas não querem nada com o padeiro. Ou seja, é uma religião onde você quer adorar Jesus, você adora, eu adoro o Buda, se eu quiser adorar uma árvore, eu adoro, se eu quiser... Ou seja, qualquer coisa que eu queira adorar, eu adoro.
Eu não estou dizendo aqui se tem alguém que não seja especificamente cristão ou que não crê em Jesus Cristo, eu não estou dizendo que você não tem o seu direito de ter a sua religião. Você tem todo o direito de ter a sua fé, a sua religião, a sua convicção religiosa. Mas, biblicamente dizendo, segundo, se a Bíblia é verdade, a Bíblia diz que o único nome no qual nós somos salvos é através do nome de Jesus Cristo. Eu acredito na Bíblia e eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui também creem na Bíblia. Então nós vivemos agora um período de retorno do místico. Então as pessoas novamente vivem esse retorno. Vivendo esse retorno, os mesmos 3 itens que destruíam o mundo naquela era, no início da humanidade, são os mesmos 3 itens que hoje destroem a humanidade também. No ano passado nós tivemos a 12ª Convenção de Bruxas e Magos. Esteve acontecendo na cidade de Santo Amaro, em São Paulo. É interessante que esse tipo de religião mística, agnóstica, o público que eles mais conseguem atrair são os jovens. Um dia desse, meu irmão estava aguardando ser atendido num local, estava com um carro estacionado, de repente ele começou a ver várias pessoas vestidas de branco entrando dentro de um local. Era um local onde havia reuniões mediúnicas, de médiuns, de espiritismo. E o mais interessante é que a maior parte das pessoas que entraram eram pessoas abaixo dos 30 anos de idade. A maior parte das pessoas eram pessoas abaixo dos 30 anos de idade. Por que será que os jovens hoje são muito mais atraídos a esse tipo de coisa do que há anos atrás? Será que tem alguma relação com aquilo que eles cresceram assistindo? Eu sou de uma época em que, quando passava a novela A Viagem, tinha um personagem que ia no inferno e voltava na terra. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu tinha medo. Eu tinha pesadelo com aquilo. Eu imagino que hoje, se passar, vale a pena ver de novo a novela A Viagem, a criança vai olhar aquilo e vai dar risada. Porque aquilo ali não causa o menor impacto mais. Por quê? O cérebro humano ele vai se acostumando com aquilo que ele vê, ele vai se acostumando, e por se acostumar com aquilo, aquilo se torna banal, ou seja, perde o valor. Falando sobre violência, por exemplo, existe um gênero jornalístico que cresceu muito no Brasil nos últimos anos e tem uma frase que se tornou quase que um jargão. Não sei se você já ouviu essa frase em algum momento, né? Corta para mim. Já ouviram essa frase em algum momento? Corta para mim, né? Corta para mim, diz o repórter. Foi feita uma pesquisa sobre as pessoas que assistem a esse tipo de programa. Foi uma pesquisa, um estudo feito pelo Remoto Controle, Linguagem, Conteúdo e Participação nos Programas de Televisão para adolescentes. Veja, mais de 1/4 do público desse gênero de programa jornalístico é de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. Mais de 1/4 das pessoas que assistem a esse tipo de programa é de crianças entre os 4 e 17 anos de idade. Uma criança que cresce vendo um programa que se mantém através da tragédia, através da desgraça, através da violência, ou seja, enquanto mais violência, mais audiência, enquanto mais sangue, mais tempo é a reportagem, enquanto pior é o problema, mais eles falam. Uma criança que cresce assistindo esse tipo de programa, um jovem que assiste a esse tipo de programa, até mesmo um adulto que vê esse tipo de programa, é possível, não é um cálculo matemático, 1 mais 1 é igual a 2. Não quer dizer porque uma criança viu, necessariamente ele vai ser violento. Porém, uma coisa é verdade. Enquanto mais nós assistimos, enquanto mais nós nos aproximamos disso, mais nós nos acostumamos com esse tipo de coisa. Eu encontrei uma irmã, há algum tempo atrás, uma irmã de quase 60 anos de idade, uma senhora, e aquela senhora, ela tinha uma coleção de DVDs na casa dela, só filme de terror. E aí eu cheguei na casa dela e falei, irmã, o que é isso aqui? É do seu esposo? Ela, não, são meus. Eu falei, irmã, da senhora, como assim? Por causa do seguinte, eu boto no DVD, o inimigo vai aparecendo, eu vou repreendendo, ele vai aparecendo, eu vou repreendendo, ele vai aparecendo, eu vou repreendendo. Era muito mais fácil não colocar, né?
Do que ter que colocar para repreender, coloca para repreender, coloca para repreender, coloca para repreender. Eu acho mais inteligente não colocar. Por mais engraçado que seja, às vezes nós estamos fazendo isso, porque a gente está trazendo um monte de lixo para dentro de casa, depois a gente corre aqui para a igreja, pastor, e aí corre para o obreiro, e aí corre. Não, mas vamos na minha casa, vamos fazer uma corrente de oração, porque o meu filho... Não estou dizendo que isso ocorre sempre, mas às vezes é o resultado de algo que foi plantado. Mesmo que não tenha sido plantado por você, alguém plantou. Mesmo que não tenha sido você, possivelmente alguém tenha plantado. Além disso, nós temos outros problemas aí, como o próprio pastor disse, está às portas de um programa muito interessante voltado para essa temática, que é a temática da sexualidade, o sexo fora do contexto matrimonial. Algumas questões são interessantes que foram levantadas por dois pesquisadores, Joy e Frida. Joy, na verdade, é um pesquisador americano, Joy McLaren, e Frida Bush. Diz que é um questionamento, na verdade, sobre o que a mídia não fala. Por que aqueles que não são virgens, quando casam, têm mais probabilidade de se divorciar do que aqueles que se mantiveram abstinentes até o casamento? Ou seja, as pessoas que se casam sem nunca ter tido uma relação sexual, os estudos comprovam que possivelmente eles têm a possibilidade maior de passarem mais tempo juntos. Além disso, por que adolescentes sexualmente ativos têm mais probabilidade de ser depressivos do que os abstinentes? Ou seja, adolescentes que hoje está com uma pessoa, amanhã está com outra, semana que vem está com outra, e etc, etc, etc. Os estudos comprovam que esses adolescentes que têm várias relações sexuais com várias pessoas, etc., são mais propensos a terem vários problemas, como depressão e outros problemas mais. Isso a mídia não conta. A mídia simplesmente diz, se você tem vontade de fazer, faça. Só que os efeitos colaterais é como uma cola, como um adesivo. Você vai colando esse adesivo, você vai colando esse adesivo, você vai colando esse adesivo ele vai perdendo a cola. E existem vários estudos da área da psicologia que indicam justamente isso, que a pessoa vai tendo mais dificuldade para aprender a amar uma pessoa de acordo com a quantidade de parceiros que ela tem, isso vai se tornando mais difícil. Não é impossível. Para Deus, nada é impossível. Mas apresentando os estudos, isso é mais complicado. E o último item, nós vemos a questão das drogas. É interessante que o álcool, as últimas pesquisas têm comprovado que aproximadamente no Brasil, quase 70% das pessoas consomem o álcool, embora apenas 11%, pelos estudos que foram apresentados pela Fiesp, seriam pessoas que seriam alcoólatras. O que eu acho interessante é que nós falamos de várias outras drogas. O mesmo estudo feito pela Unifesp apresentou que o álcool é, entretanto, a droga que mais danos traz à sociedade, tanto pelo fato de que cerca de 10% da população mundial ser dependente dele, como pelo número de acidentes e violência ocasionados em decorrência dos seus efeitos. Qual é a pior droga que tem na sociedade brasileira? Não é o crack, não é a maconha, não é a cocaína. A droga que mais efeitos traz na nossa sociedade é o álcool. Por que eu estou trazendo isso para vocês? E qual é a relação disso? É interessante que nos últimos anos, enquanto o consumo do álcool aumenta, o consumo do cigarro diminui. Você reparou que qual foi a última vez que você viu uma propaganda de cigarro na TV? Que você viu uma propaganda de cigarro na internet? Que você viu uma propaganda de cigarro numa revista? Os meios de comunicação simplesmente baniram o cigarro. Fizeram do cigarro o bode expiatório. Olha, nós estamos preocupados com você. Por isso nós falamos contra o cigarro, campanha contra o cigarro. Só que a mesma mídia que derruba o cigarro é a mesma mídia que diz, olha, vem aqui beber essa cerveja, você está com sede? Beba essa bebida aqui bem gelada. E você já reparou que é um dos temas mais utilizados nas músicas? O tema da bebida, ele está envolvido nos filmes, ele está envolvido nas músicas, ele está envolvido em quase todos os lugares. Por que será que o consumo do álcool cresce tanto? Será que é pelo acaso? Não, com certeza não é pelo acaso. E a gente olha esse quadro inteiro e a gente começa a avaliar a nossa própria vida. A grande questão sobre tudo isso é o que eu já havia falado anteriormente para vocês. Talvez você fale, não, mas isso aí eu já sei.
Amém, se você já sabe isso. A grande pergunta não é se você sabe, a grande pergunta é, você tem colocado isso em prática na sua vida? Você tem aberto as suas portas para que o inimigo entre? Ou você tem sido o valente que tem se mantido acordado para que o inimigo não entre e roube o que tem na sua casa de mais precioso? Na verdade, nós vivemos um período que é um período de reflexão. Nós devemos considerar onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Dentro dos próximos anos, eu sei onde você estará. Eu sei onde sua família estará. Daqui 5 anos, sabe onde você estará? Ou onde vocês estarão? Colhendo o que for plantado ou o que foi plantado hoje. O que você plantou? O que você tem plantado na sua família? O que você tem plantado no seu casamento? Qual é a semente que você tem lançado sobre os seus filhos? Às vezes nós vivemos de uma maneira tão empolgados, tão envolvidos com as coisas dessa terra, que a gente se esquece daquilo que é realmente a prioridade. Talvez eu diga, o que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a família? De que adianta acumularmos tanta coisa se chegar num ponto em que os seus filhos não te deem mais valor? Talvez esse seja o momento de nós refletirmos um pouco mais sobre para onde nós estamos caminhando. Para onde nós estamos caminhando. E por fim, antes de meu irmão cantar um louvor, há alguns dias eu recebi um e-mail que dizia como título, a oração da criança que gostaria de ser uma televisão. Talvez hoje seria a oração de uma criança que gostaria de ser um smartphone, ou um tablet, ou um computador, ou qualquer outro equipamento. Dizia assim, Papai do céu, me transforme em uma televisão. Me transforme em uma televisão, porque se o Senhor me transformar em uma televisão, mamãe vai passar tanto tempo comigo, quanto ela passa assistindo as novelas. Papai do céu, me transforme em uma televisão, porque só assim meu pai vai vibrar comigo, tanto quanto ele vibra ao assistir as partidas de futebol. Papai do céu, por favor, me transforme em uma televisão. Talvez não tenha sido essa a oração de alguma criança dessa cidade, desse bairro, e quem sabe até mesmo dessa igreja, ou quem sabe até mesmo os seus filhos, a sua família. Eu acho que nós devemos rever o que é prioridade para nós. Sua prioridade é comprar mais coisas ou é cuidar dos seus filhos? Então trabalhe menos. Sua prioridade é trocar de carro ou o seu casamento? Se é o seu casamento, então priorize a sua esposa. Priorize o seu esposo. Às vezes nós estamos tão empolgados com as coisas deste mundo, e eu não estou dizendo que exista problema com isso, que nós nos esquecemos que a prioridade é o reino de Deus, nós nos esquecemos que a prioridade é a família, nos esquecemos que a prioridade são os nossos filhos, nos esquecemos que a prioridade não são as coisas que os olhos necessariamente veem, as coisas que eu digo, os objetos, mas são as pessoas. Pessoa, gente, é a coisa mais importante que existe na terra, mas é tão importante, mas tão importante, ao ponto de Jesus Cristo ter descido do céu, ter caminhado nessa terra e ter dado a sua vida na cruz do Calvário. Neste momento nós ouviremos um louvor. É um louvor que é possível que você conheça esse louvor. Queria convidar meu irmão que viesse à frente. Ele vai estar louvando ao Senhor neste momento. Se você conhece esse louvor, você pode estar louvando também. As famílias que estão presentes aqui, eu gostaria que neste momento se reunissem. Se você por acaso sentou longe da sua esposa, longe do seu esposo, se os seus filhos estão aqui, os que estão lá, permita que eles continuem lá, mas se existe algum familiar seu aqui, se por acaso é um amigo que está do seu lado, queria que as famílias se reunissem neste momento, enquanto nós ouvimos esse louvor, então oraremos para dar continuidade, o pastor dará continuidade.
Deus está aqui neste lugar. E eu tenho a certeza que Ele quer abençoar a sua família. Ele quer abençoar a minha família. E Ele vai fazer isso nesta noite, em nome de Jesus. Porque tudo que foi dito aqui hoje não é nenhuma novidade para ninguém. Mas eu queria que você ficasse em pé e declarasse para Deus nessa noite que a sua família é do Senhor Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E assim como ele fez milagres no passado, ele pode fazer hoje também. Convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa, Pai, para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Glorifica o Senhor Jesus, porque Ele está presente nessa noite e pode fazer maravilhas em nossa vida. O bem maior que nós temos é a nossa família e temos que entregar ao Senhor. Cante. Te agradeço pela minha família. E por quê mais? E por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Pela fé, já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Diga! A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Mais uma vez. A minha família, a igreja de Deus canta. Pai, nos ensina. Para o Teu louvor, Senhor. Para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Mais uma vez nós vamos cantar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina, Pai. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Queremos viver cada detalhe dessa canção como uma oração viva em nossa vida. Nos pequenos detalhes queremos Te louvar. Que o Senhor cresça em nosso lar. Essa é a nossa oração e por isso cantamos com o coração. A minha família
É bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Oh, Senhor, agradecemos, Pai, por esse presente. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Deus, nós acreditamos que em Tuas mãos, Pai, existe força suficiente para reverter qualquer problema. Nós acreditamos que não há família que o Senhor não possa restaurar. Não há filho que o Senhor não possa tocar ao coração. Não há esposo que possa resistir à Tua voz, Pai, porque o Senhor chama e atrai com cordas de amor. A Tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. E nessa noite, Senhor, nós ouvimos a Tua voz, abrimos a porta e convidamos ao Senhor para que o Senhor entre na nossa casa e ceie conosco. Ó Deus, nós não queremos voltar para os nossos lares sem a Tua presença, Pai. Nós não podemos voltar para os nossos lares sem ter tomado uma decisão forte ao Teu lado, Senhor. Nós não podemos voltar para os nossos lares da forma que nós chegamos aqui. Por isso nós suplicamos, Deus, faça a Tua obra em nossa vida, Deus. Ó Deus, Senhor, no antigo Israel, o Senhor mandou que as pessoas marcassem os umbrais das portas com sangue de um cordeiro, mas nessa noite, em nome do Senhor, nós marcamos as casas aqui representadas, não com o sangue de um cordeiro, mas com o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó Deus, nós acreditamos, Pai, que o Senhor está passeando entre nós. Ó Espírito Santo, nós acreditamos que o Senhor está tocando corações e transformando vidas. Ó Senhor, nós acreditamos que o Teu Espírito Santo está tocando casais que talvez estejam prestes a se separar. Nós acreditamos que o Senhor está falando a corações neste momento. Nós acreditamos que pais que talvez até hoje não tenham pensado tanto sobre os filhos, olharão com mais carinho para os seus filhos, colocarão os filhos no Teu altar. E em Teu nome, Pai, nós acreditamos que nessa noite, mais uma vez nessa casa de oração, haverá salvação na casa de Israel. Tudo isso, Senhor, nós clamamos a Ti, não porque nós tenhamos mérito, não porque nós temos algum valor, mas porque o Senhor nos ama, o Senhor é misericordioso, e é em Teu nome que nós suplicamos essas bênçãos sobre essas famílias, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Antes de passar para o pastor, vocês podem se assentar? Vocês podem se assentar um instantezinho? Meu irmão, eu não sei se você... Alguém aqui já ouviu a Rádio Novo Tempo? Alguém aqui já ouviu a Rádio Novo Tempo? Meu irmão trabalhou mais de 14 anos na Rádio Novo Tempo. Saiu agora esse período. A última vez que você esteve lá foi julho. Ok, em julho, mês de julho, a gente esteve junto lá fazendo as férias do Edinho Lima. Tinha antes um programa chamado Planeta Gospel, com muita participação dos ouvintes, aquela coisa toda, ali no horário do meio-dia. E foi um tempo muito bom, né? A gente sabia que tinha muitos ouvintes aqui. O pastor Eduardo sempre esteve em contato com a gente. Uma bênção. E é uma satisfação saber que tem algumas pessoas aqui que conheciam pelo menos a voz, né, Jonathan? Na casa do Jonathan, lá os vizinhos até brigam, porque dá para ouvir de longe, né? Também o som que ele tem lá, precisa ver, é um negócio para fazer propaganda mesmo. Que Deus nos abençoe a todos. Ele saiu da rádio para ir para o seminário, no local onde eu também estou concluindo o seminário, para a honra e glória de Deus. Aspiro o ministério,
Estive falando com o pastor justamente sobre isso. Esse é o último ano do seminário que nós estamos, para a honra e glória de nosso Deus. Esperamos no próximo ano estar abençoando mais vidas no ministério pastoral. Vocês receberam um papelzinho? Vocês receberam um papelzinho? Nós vamos fazer um sorteio. Quem recebeu e preencheram o papel, né? Nós vamos fazer o sorteio aqui de 2 revistas para quem tem filhos. É uma revista que é muito conhecida, que é a revista Nosso Amiguinho. Muita gente cresceu lendo essa revista e etc. Você pode dar para o seu filho, você pode dar para algum amigo, se você não tem um filho e etc. Como é que é o sorteio? Você está com o papelzinho aí na sua mão? Ok. Quem recebeu o papelzinho e preencheu aí o papelzinho, você tem 2 papeizinhos aí onde é que está escrito ok. Um está escrito 01 e o outro está escrito 02. Vê aí embaixo, aí na parte de baixo, aí, vê se você encontra. Alguém encontrou aí? Tem um papelzinho escrito ok aí? Se tiver, pode vir aqui. Aqui a nossa irmã aqui. Ok, se entrega para ela. Vamos dar uma salva de palmas para ela. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Alguma outra pessoa encontrou aí? Ninguém mais? Foram entregues todos os papéis e ninguém mais tem aí embaixo aí escrito ok? Se extraviou. Será que se extraviou? Foi no meio do caminho? Alguém chegou e foi embora? E agora? Como é que a gente vai fazer, Marcos? Alguém fez aniversário? A irmã aqui. Vem aqui, irmã. Vem aqui, irmã. Ok. A nossa irmã, entregue para ela, fazendo um favor, Marcos. Ok? Umas salvas de palmas para ela, claro. O Marcos vai estar entregando. Esse papelzinho que você recebeu, nós temos um material. Eu tive falando com o pastor, e nos próximos 5 minutos eu quero apresentar para vocês esse material. Esse é um material que tem abençoado muitas vidas. Pode tirar da caixa para mim, Marcos, fazendo um favor? E por isso eu quero apresentar para vocês. É um material... Ótimo, obrigado. É um material, é um comentário bíblico ilustrado em 6 edições. Na verdade, ele vai do Gênesis até o Apocalipse. Por que nós apresentamos esse material? Para abençoar a vida dos irmãos, para que você possa se relacionar melhor com seus filhos. As crianças que crescem com seus pais lendo histórias bíblicas para elas, são crianças que crescem num caminho melhor. Então você acorda pela manhã, faz um louvor, canta um louvor a Deus, leia uma história como essa, uma história curta, numa linguagem fácil, acessível, automaticamente o seu filho já vai estar aprendendo as histórias bíblicas. É interessante que são 6 edições, a 5ª edição fala especificamente sobre a vida de Jesus. O filho do meu irmão, meu sobrinho, nós moramos em 2 casas, uma próxima à outra, com 7 anos de idade, a história que ele mais gosta é a do sacrifício de Jesus. Se depender dele, todos os dias o Marcos tem que contar para ele, é do sacrifício de Jesus. E ele ouve na casa dele do Novo Testamento, lá em casa eu e minha esposa não temos filhos ainda, mas sempre ajudamos o sobrinho. E aí, na casa dele, ele ouve do Novo Testamento, lá em casa ele ouve do Velho Testamento. Velho Testamento daqui, Novo Testamento ali, mas a ideia é que ele cresça conhecendo a palavra de Deus. E você vê uma criança brincando de José do Egito, ao invés de estar brincando de Ben 10 ou de qualquer outra coisa mais, não tem dinheiro no mundo que pague. A família, nós devemos investir naquilo que é prioridade. E se seus filhos são uma prioridade, se você deseja abençoar a vida dos seus filhos, não somente crianças, adultos também, porque esse é um material muito fácil, inclusive até mesmo quando eu preparo sermões, muitas vezes eu utilizo esse material. Um dia desse eu estava parado olhando a história de Noé, e aí eu fiquei pensando, o próprio texto diz, a Bíblia também, que Lameque teve filhos e filhas. Onde estavam os irmãos de Noé? Imagine Noé fazendo o último sermão dele, olhando para a família dele, sabendo que a família dele não entraria na arca, com exceção da esposa e dos filhos. São detalhes que a gente passa às vezes na história bíblica e nem sempre a gente percebe. Tem outros 2, um é esse aqui, que é o... Um é esse aqui, que é o Como Formar Filhos Vencedores, foi escrito por uma autora muito conhecida, que é a doutora Nancy Van Pelt. Aqui você vai encontrar, por exemplo, se seu filho faz birra, o que é o melhor? Bater nele, ignorar ele, botar ele de castigo. Como está lidando, por exemplo, com rebeldia na adolescência. Como evangelizar o seu filho. Às vezes nós achamos que o filho de crente, crentinho ou seja, como eu sou cristão, meu filho automaticamente é cristão. E não é assim. Eles precisam ser evangelizados, assim como uma pessoa quando não conhece a Jesus Cristo ainda. E o último que eu apresento para vocês é esse, que é o Feliz no Amor. É um livro que eu li com a minha esposa antes de me casar. Nós estamos quase completando agora bodas de ouro.
faltam apenas 42 anos, completamos 8, faltam 42, quase lá, né? Mas vai seguindo, se Jesus não voltar antes, a gente está no caminho. Eu li antes de me casar, depois de casado eu reli, de vez em quando ela vira para mim e fala, ó, lê o capítulo 5, você está precisando ler de novo o capítulo 5. É um material bacana justamente por isso, porque é um material que ele vai estar trazendo as questões do casamento, a comunicação. Às vezes o homem oferece um copo de água para a mulher fala que não quer, mas na verdade às vezes ela quer, só que ela quer que o homem insista para ela se sentir mais amada. Às vezes o que é a maior besteira do mundo para a gente, para a mulher às vezes é algo muito importante e vice-versa. Irmãos, esse material aqui, você que deseja adquirir, ao final, todas as pessoas que estão com os papéis, que queiram nos devolver, nós estaremos entrando em contato com você para estar te visitando. Então, você pode entregar para mim, pode entregar para o meu irmão, ou pode entregar para o Reginaldo também. Gente, foi um prazer ter estado com vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês, espero encontrá-los no lar de vocês, visitando vocês, junto com o meu irmão, para estar levando o material para vocês. Que Deus abençoe. Amém, obrigado.